Você sabia que existem 3 vozes espirituais que podem falar com você? Sim, é verdade. O mundo espiritual é tão real quanto este mundo em que nós vivemos. E esses seres são o Espírito de Deus, o Espírito humano e o Espírito das trevas. O Espírito de Deus é o Espírito Santo, que, segundo a Bíblia, foi enviado por Jesus aos cristãos quando ele voltou ao céu depois de entregar a sua vida por nós, ressuscitar e nos libertar da condenação eterna. Ele é o Consolador que faz morada em nossos corações e nos guia no caminho que o Senhor quer que sigamos. Já o Espírito humano nada mais é do que a nossa consciência. Esse Espírito é a nossa voz interior, que julga se os nossos atos estão corretos ou não, de acordo com os padrões de retidão e caráter que adquirimos durante a nossa vida. Porém, é muito importante lembrar que a nossa consciência não nos diz o que é certo, e sim o que nós achamos que é certo. E isso é muito perigoso. Não foi por acaso que o profeta Jeremias disse que o coração do homem é mais enganoso do que qualquer outra coisa. E já o espírito das trevas é o espírito de Satanás. E esse nós não devemos ouvir de maneira alguma. Caso contrário, iremos nos afastar da presença do Senhor e começaremos a viver uma vida vazia, cheia de pecado, sofrimento, desespero e solidão. E em sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E você pode estar se perguntando, mas pastor, e a voz dos anjos? Nós não ouvimos ela? Sim, nós a ouvimos. Existem alguns casos na Bíblia em que Deus enviou um anjo para entregar uma mensagem. Porém, isso não acontece com frequência e é preciso ter muito discernimento espiritual, pois a Bíblia diz que o diabo pode até se transformar em um anjo de luz para enganar as pessoas. O mais comum é o Espírito Santo falar conosco, e ele sempre confirma a sua palavra por meio de vários sinais para que a gente não fique confuso e indeciso. E como eu disse no início deste vídeo, o Espírito Santo veio para nos consolar, encorajar e nos guiar no caminho certo. Por isso é tão importante sabermos quando Ele está falando conosco e como entender o que Ele está tentando dizer. E quanto mais nós buscamos a Deus e vivemos as experiências do dia a dia, mais vamos aprendendo a discernir quando é a voz do Espírito de Deus, a nossa mente ou até mesmo o diabo falando conosco. Por isso, no vídeo de hoje eu vou compartilhar 3 sinais de que o Espírito Santo está falando com você. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para que você receba a notificação do YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. Eu não sei se você sabe, mas todos os dias, às 5 horas da manhã, às 4 horas da tarde e 8 horas da noite, eu tenho colocado orações, mensagens de fé, tudo para te fortalecer na caminhada com Deus. Então venha participar do canal todos os dias, ok? Então vamos lá. O primeiro sinal de que o Espírito Santo está falando com você é através da confirmação. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, você não percebeu que Deus estava falando com você. Você até ouviu algo, veio algo na sua mente, mas você não sabia quem estava falando, porque você não conhecia a voz do Senhor. E quando isso acontece, Deus pode usar alguém para te mostrar o que você não está conseguindo enxergar. Um exemplo perfeito disso pode ser encontrado no primeiro livro de Samuel. O capítulo 3 mostra que Samuel era um jovem que ministrava perante o Senhor e tinha a supervisão do profeta Eli, que o preparava para substituí-lo no futuro. A Bíblia diz ainda que naquele tempo Deus raramente falava e as visões espirituais não eram frequentes. Mas certa noite, Samuel estava deitado no santuário do Senhor, próximo à Arca da Aliança, quando ouviu uma voz o chamar, e era Deus. E Samuel respondeu: "Eis-me aqui." E ele foi até Eli, achando que era ele quem havia acabado de chamá-lo. Mas o profeta Eli disse para Samuel que ele não havia dito nada e pediu para que aquele jovem voltasse a dormir. E isso se repetiu mais 2 vezes, até que Eli entendeu o que estava acontecendo. Veja o que está escrito. Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: "Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo." Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: "Samuel, Samuel." Então Samuel disse: "Fala, pois o teu servo está ouvindo."
Olha que tremendo, irmãos. Samuel servia ao Senhor, mas ele não conhecia sua voz. Então Eli precisou confirmar ao garoto que era o próprio Deus quem estava falando com ele. E da mesma forma, o Senhor tenta falar conosco, porém muitas vezes nós não conseguimos discernir a sua voz. Por isso Deus pode usar outra pessoa para nos confirmar o que ele disse. E esse alguém pode ser uma pessoa conhecida, como nesse caso que acabamos de ver na Bíblia, ou então alguém que não faça a mínima ideia do que está acontecendo conosco, mas recebe a missão de Deus para entregar esse recado do céu. Precisamos entender que Deus pode usar quem Ele quiser e da forma que Ele quiser, para nos fazer entender que a voz que estamos ouvindo é dele. E Ele faz isso para que não reste nenhum tipo de dúvida em nosso coração e assim façamos o que o Pai espera de nós. Então, meu irmão, continue orando e fique atento, ok? O segundo sinal de que o Espírito Santo está falando com você, através da paz no coração. Um outro sinal muito importante que mostra ao cristão que o Espírito Santo está falando com ele é o sentimento de paz que toma o seu coração, principalmente diante de uma decisão a ser tomada ou de um momento de luta e tribulação. E quem sempre tinha esse tipo de resposta por parte de Deus era o apóstolo Paulo. Mesmo sendo perseguido, aprisionado e espancado pelos religiosos da época, Paulo se mantinha firme no seu propósito, porque o Espírito Santo enchia o seu coração de paz. E mesmo nos momentos mais difíceis, Paulo sabia que o Pai estava falando com ele. Foi por isso que ele escreveu estas palavras em Filipenses capítulo 4. Leia comigo. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Olha isso, irmãos. Há momentos em que Deus não vai precisar enviar alguém para confirmar o que Ele disse, mas Ele vai te dar a paz interior. Então, se você está orando pedindo orientação para tomar uma decisão importante, saiba que a resposta dele pode vir através de uma paz que vai acabar com a angústia e a preocupação que tomam conta de você. Essa paz que excede todo o entendimento é a voz de Deus te dizendo: confie em mim, meu filho, e siga em frente. Eu estou com você. Então eu quero te fazer uma pergunta. Você está cansado de tomar decisões ruins e não aguenta mais ver as pessoas sofrendo por causa dos erros que você cometeu? Então, antes de fazer qualquer coisa, tire um tempo para orar ao Senhor. Busque a face dele e esteja disposto a ouvir qualquer tipo de resposta. Se o seu coração se encher da paz do Espírito, pode ser um sinal de que você está no caminho certo. Se não, ore novamente pedindo a direção correta do Pai. Ele nunca desampara os seus filhos. Amém? O terceiro sinal de que o Espírito Santo está falando com você é através da palavra de Deus. O último e o mais importante sinal de que o Espírito Santo está falando contigo é que ele sempre se baseia na palavra de Deus. Ou seja, quando o Espírito fala, ele usa a Bíblia para sustentar a sua palavra. Irmão, o Espírito Santo nunca, em hipótese alguma, vai te dizer algo que vá contra as Escrituras. Por exemplo, o Senhor nunca vai te dizer para trair o seu cônjuge, sonegar impostos, prejudicar um irmão ou qualquer outra coisa que não seja amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E qualquer coisa que passe disso veio da sua consciência ou de Satanás. E é claro que nem tudo que o Espírito Santo diz, existe um versículo específico sobre aquilo, porque com cada pessoa ele fala de uma maneira particular. O que eu estou te explicando aqui é que nada pode estar em desacordo com a Bíblia, porque somente ela é confiável. Vamos ler juntos o que o apóstolo Paulo disse. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, se você estiver em dúvida sobre qual voz tem falado com você ultimamente e você ainda não recebeu a confirmação de alguém ou ainda não sentiu paz no seu coração, busque a resposta na palavra de Deus. Ore e peça para que o Senhor use a Bíblia para te mostrar o que você precisa saber, ok? Nós devemos ter muito cuidado para não sermos enganados pela nossa carne ou por Satanás.
Muitas vezes, os nossos desejos ou até mesmo o inimigo transformam coisas ruins em algo aparentemente bom, porque nós já estamos querendo pecar e não queremos dar ouvidos ao que o Espírito Santo diz. Essa é uma batalha constante na vida do cristão, porque a nossa carne deseja as coisas do mundo, mas o nosso espírito deseja as coisas de Deus. E foi exatamente por causa disso que Jesus disse que nós devemos vigiar e orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E se nós cedermos às tentações constantemente, o preço a ser pago pode ser alto demais. Então, meu querido irmão e minha irmã, invista no seu relacionamento com Deus, busque intimidade com o Espírito Santo e peça para Ele mais capacidade para ouvir a sua voz. Eu tenho certeza que você vai crescer muito espiritualmente. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, eu peço que você compartilhe com seus amigos no thinking of you. You touches a wave that crashes on my skin. I'm slipped away in the undertow of our love within. I'm lost in your ocean where the tides are high, drowning in the moment. I'm never saying goodbye. In your love I'm free where the darkness shines, lost in your ocean. WhatsApp, no Facebook e se inscreva aqui no meu canal. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.